do churrasco. Então eu vou esclarecer o mito do churrasco, que muitos aí no Brasil eles falam que o churrasco americano é feito de hambúrgueres e de salsichas. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano, eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço vídeos sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu não sei o que você está esperando, não esquece também de clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma questão de costumes americanos, né? Algumas diferenças com os costumes brasileiros, né? Porque eu acho importante, se você vier passear aqui nos Estados Unidos ou se você está planejando aí se mudar para cá, está me acompanhando na minha playlist de como conquistar o seu sonho americano, então é importante você saber de algumas coisas para você não ficar parecendo um estranho no ninho, né? Nossa, essa foi velha, eu não sei de onde eu tirei isso. Mas enfim, vamos lá. Então a primeira coisa que eu quero estabelecer, assim, né, para a gente nivelar um pouquinho, é essa questão de cultura. Você deve ouvir falar bastante que os Estados Unidos é culturalmente falando bem diferente do Brasil. Isso é mais pura verdade, né? Então tem coisas aqui que acontecem, né? As coisas são feitas de uma maneira diferente do Brasil, né? Então esse vídeo eu vou tentar focar mais nessas situações, tá bom? Então é isso que a gente chama de diferença cultural. A cultura, se nós entendermos a cultura como um conjunto de valores, né, de crenças e costumes, então assim, é disso que nós vamos falar, no que isso é diferente. Eu vou falar várias vezes aqui nos Estados Unidos, mas eu quero deixar claro o seguinte para vocês. Eu acho complicado fazer essa afirmação de que aqui nos Estados Unidos as coisas são assim. Eu acho isso muito complicado. Porque os Estados Unidos é feito, assim como o Brasil, por exemplo, é um país novo, certo? Nós somos o país do novo continente. Então, existem muitas pessoas muito diferentes, oriundas de vários lugares no planeta. Então eu estou tentando pegar de maneira geral. Então o que eu vou falar aqui é tudo de maneira geral, tá bom? Então é claro que se você vir morar aqui, você faz do jeito que você quiser, assim como outras pessoas fazem do jeito que elas querem. Mas você me entendeu, né? Então nós estamos pegando em maneira geral e obviamente vão haver as exceções às regras, ok? Então vamos lá. O primeiro item que eu vou falar com vocês hoje é com relação ao papel higiênico. Obviamente eu estou falando do usado, né? Aqui nos Estados Unidos, assim, é um costume americano de não jogar o papel no lixo. Então se você vir para cá, tome cuidado. Quando você usar o negócio lá, você sentir assim aquela ânsia de reinar, né, a natureza chamar, então você usa lá, faz tudo que você tem que fazer direitinho, né? Porque eu acho que você não pode guardar coisa ruim dentro de você. E aí você, depois que você terminar, você pega o papel higiênico que você usou ali naquele momento, você joga no vaso sanitário e dá descarga. Porque aqui não é um costume de guardar isso, justamente pela questão do cheiro, né? Aquele cheiro que, sabe, já é complicado. E você vai perceber também que os banheiros, em vários lugares, principalmente nos lugares mais frios dos Estados Unidos, os banheiros eles não têm janela. Então, eventualmente junto com o interruptor de luz, ele vai ligar um exaustor. Se ele não ligar o exaustor, provavelmente o outro interruptor é do exaustor. Então tenha certeza de que você vai manter o exaustor ligado, tá bom? Porque ninguém merece. O próximo item é da minha lista, assim, que eu lembrei, fui fazendo uma lista das coisas que eu estava lembrando. Esse é um item que eu queria conversar um pouco com vocês a respeito. É a questão de beijos e abraços, né? As pessoas, elas percebem, já sabem que os americanos eles não se cumprimentam necessariamente com beijos e abraços, né, como nós aí no Brasil. De novo, isso não é uma coisa muito genérica, né? Tá mudando. Eu diria com relação ao abraço, quando você conhece uma pessoa, quando você tem uma amizade, uma intimidade, rola um abraço sim, tá bom? Mas o beijo já é um pouco mais difícil. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, mas é porque o americano ele é mais frio que o brasileiro, ele é mais
Eu não gosto, particularmente eu não estou dizendo que eu estou certo, que eu sou dono da verdade, mas eu particularmente não gosto de pensar dessa maneira. Como eu disse no início, é uma questão cultural, é uma questão de costumes, é uma questão de como as pessoas foram criadas. Não é que as pessoas elas são frias umas com as outras, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, eu vejo aqui nos Estados Unidos pessoas estranhas cumprimentando, saudando e sorrindo mais umas para as outras do que no Brasil, por exemplo. Então eu entendo que não é o fato de eu conhecer uma pessoa nova, por exemplo, o fato de eu não beijá-la, o fato de eu não abraçar essa pessoa, ou apertar a mão, ou eventualmente só ficar na saudação assim, com a palma da mão, oi. Eu não entendo isso como sendo pessoas mais frias, muito pelo contrário, sabe? Eu entendo que, eventualmente, o americano, nesse sentido, o americano ele pode ser até um pouco mais simpático que o brasileiro. Tem uma coisa que eu acho que, se nós entrássemos nesse mérito, talvez eu acho que o brasileiro seja um pouco... Não gosto de usar o termo melhor ou pior, porque eu acho que isso não é uma coisa melhor ou pior, mas é bem diferente, é que nós brasileiros, quando nós estamos aí no Brasil e chega um estrangeiro, nós fazemos questão de mostrarmos para eles um pouco sobre nossa cultura, né? Os nossos costumes, nossa comida, nós queremos levar ele nos lugares, nós queremos mostrar para eles isso. E nesse sentido, o americano ele não faz muita questão disso, mas talvez, eu não sei, é só eu, na minha insignificância aqui, pensando nisso, é porque tem tantos estrangeiros aqui, quer dizer, tem tantos estrangeiros que querem vir para os Estados Unidos e vivem aqui nos Estados Unidos. Eu estava no caminho aqui para esse parque maravilhoso, que eu vim gravar esse vídeo, eu estava conversando com o meu vizinho ali, ele é indiano, por exemplo, né? Então nós fomos ali batendo um papo de uns 15 minutos, e ele é indiano, então nós estávamos falando dessas coisas, e então nós aí no Brasil temos essa ânsia de mostrarmos para os estrangeiros. E aqui eles não fazem muita questão disso, porque, não sei, talvez porque eles convivam com muitos estrangeiros, mas é só a minha visão, né? Não sei se isso está certo ou se está errado. Mas essa eu acho que é a diferença básica entre nós e os americanos. Outra coisa também que aqui é muito comum nós fazermos, né, é que nós jogamos no lixo o resto do prato de comida, por exemplo, exceto o osso ou algumas cascas de frutas, nós jogamos na pia. Na pia aqui, na maioria das casas, a pia ela tem um triturador, então você abre a torneira, né, deixa a água correndo ali, joga a comida ali dentro e liga o triturador e ele vai para a estação de tratamento de esgoto. Então isso evita que a gente gere tanto lixo orgânico, né, dentro da casa e, por exemplo, aqui nesse caso, aqui em Aurora, Illinois, onde eu estou vivendo hoje, a coleta de lixo se dá apenas uma vez na semana. Então, e o lixo fica dentro da garagem, então fica aquele cheiro maravilhoso dentro da garagem. A garagem é quente pra caramba, então fica uma coisa, mistura de azedo com coisa morta, é uma beleza. Então é muito bom ter o triturador. Uma coisa que eu não consigo aceitar que os americanos fazem, na verdade são duas coisas relacionadas a esse item. Eu acho isso muito complicado. Eu estou me habituando, mas já faz 4 anos que eu estou aqui e é um pouco difícil de me habituar. Eles bebem café aguado. O café americano, comparado com aquele cafezinho brasileiro, eu não estou falando café expresso não, o café que a gente passa mesmo aí em casa, eles parecem que querem economizar um pouco no pó, eu não sei, mas não é só isso. Se você vai comprar o pó de café, vou deixar essa dica, quando você vier para cá, eu vou fazer um vídeo de mercado em breve, vou deixar essa dica para você. Procure o pó de café que é bem torrado, porque lá você vai comprar o café, e eu nem sei se tem isso aí no Brasil, eu não me lembro de ver dessa forma não. O pó de café, ele pode ser um pó de café menos torrado e mais torrado, e se você pegar um que é menos torrado, não há o que você faça que o seu café vai ficar uma água de batata. Os mineiros devem odiar esse negócio, mas eu também odeio. E outra coisa que eu falei relacionado ainda a esse item do café, é que eles tomam café gelado. Eu estou tentando me acostumar, mas é uma coisa que
Não rola, sabe? Café gelado é uma coisa que não rola. Não sei, talvez um dia eu me americanize completamente. Uma coisa que você vai estranhar bastante aqui nos Estados Unidos quando você estiver aqui, quando você vai jantar num restaurante ou almoçar no restaurante, quando você vai ter uma refeição sua lá no restaurante, o garçom te traz a conta sem você nem ter pedido. Eles aqui não têm o hábito de ficar no restaurante por horas a fio, tomando cerveja e conversando e ficam lá ocupando a mesa. Aqui não acontece isso. Aqui eles vêm, funciona mais ou menos assim. Então você se prepara para não tomar um susto, né? Um choque cultural. Então você senta, faz o seu pedido, pede as bebidas e na grande maioria dos restaurantes, eu particularmente não sei qual restaurante que não seria refil, por exemplo, para refrigerantes. Mas quando o garçom ele volta para você e ele vai te perguntar se você quer uma sobremesa, alguma coisa, ele provavelmente ele já tem a conta no bolso dele. E se você disser que não, ele vai pegar aquilo e vai falar, então tá aqui, né? Fique à vontade ainda, mas a hora que você quiser eu volto. E é assim mesmo. Então não tem essa de ficar sentado no restaurante por horas a fio, conversando, jogando conversa fora e ocupando a mesa sem eventualmente consumir. Ok? Então eles trazem para você a conta sem mesmo você ter pedido. E não é ofensivo, é uma coisa normal. Uma coisa que você não pode fazer, você precisa se informar bem o lugar que você está, mas eu já vou dizer de antemão que é praticamente nos Estados Unidos inteiro. Você não pode consumir bebida alcoólica em locais públicos. Locais públicos, por exemplo, é aqui esse lugar onde eu estou, é um parque, né, uma praça, você não pode andar pela calçada tomando uma latinha de cerveja, não pode, de maneira alguma. É contra a lei e você pode pagar uma multa ou você pode eventualmente ser detido por causa disso, porque você não pode, a lei diz que você não pode se intoxicar em público. Não pense, isso é uma coisa que não pode passar pela sua cabeça, por exemplo, você vem aqui, eu vou dar uma volta com você pela cidade, e aí você pega uma cerveja e vai tomando a cerveja aí do lado e eu vou dirigindo, não pode haver bebida alcoólica aberta dentro do veículo, ok? Não pode haver bebida alcoólica aberta dentro do veículo, em hipótese alguma. Eu me lembro um amigo meu, ele casou-se lá no Havaí ainda, e aí quando nós estávamos nos deslocando para irmos para um outro lugar lá, ele falou, pega uma cerveja aí, vai bebendo, né? E se você eventualmente incorre nesse erro, não adianta você querer explicar que focinho de porco não é tomada. E se você tiver em processo de legalização, isso vai prejudicar você, porque é uma ofensa criminal, tá bom? Então, em hipótese alguma, cometa esse equívoco de andar com uma bebida alcoólica aberta dentro do carro. Dirigir, se intoxicar em público, beber em vias públicas, você já deve ter visto em filmes alguma coisa, não é tão grave quanto o carro, é claro, mas você já deve ter visto alguma coisa de pessoas andando com um saquinho, né, de papel de pão assim, e então a bebida alcoólica ali dentro. É justamente por causa disso. Nesse caso, em alguns lugares não tem problema, ok? Então é uma lei esquisita, porque não pode ver que você tá bebendo, mas uma coisa que é muito diferente do Brasil e é muito positivo, eu diria, né? Eu não estou fazendo a comparação do que é melhor, o que é pior, nada disso. Só estou realmente destacando as diferenças aqui. Mas uma coisa que é muito diferente do Brasil, mas é bem interessante, é que aqui quando você compra um produto, você tem o direito de se arrepender da compra, você pode não ter mais o uso para o produto, você pode não ter gostado do produto, enfim, você não precisa necessariamente explicar as razões pelas quais você quer devolver o produto. E eles vão devolver o seu dinheiro para você sem o menor problema, né? Então você vai até a loja e devolve o produto, eles vão te perguntar eventualmente se está quebrado, para saber se você quer um outro produto ou se você simplesmente quer o dinheiro de volta e se eles podem voltar a vender aquele produto. É só isso que eles vão te perguntar, você não precisa dar satisfação nem ficar explicando tanto igual no Brasil. E no Brasil eles não vão te devolver o dinheiro, né? Eles vão falar para você trocar por outro produto ou qualquer outra coisa, mas aqui não, aqui eles te devolvem o dinheiro, tá bom? E o dinheiro não precisa ser necessariamente em espécie. Se você comprou, por exemplo, com um cartão, e eles vão fazer o estorno daquilo no seu cartão. Você só precisa realmente ter a notinha consigo, ok?
Outra coisa muito diferente aqui é a gorjeta. Eu já falei num outro vídeo meu aqui, foi meu primeiro vídeo no canal falando das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, eu falei da gorjeta. Então eu insisto, tá? Se você vem para os Estados Unidos, por exemplo, eu estava olhando umas vagas de trabalho aqui na região onde eu vivo, para te dar uma ideia do que acontece e porque isso é importante. Os garçons aqui, né, eles ganham $6 por hora. Então faça a conta aí trabalhando eventualmente 35 horas ou 40 horas por semana, faça a conta de quanto uma pessoa dessa ganha. Então, o complemento da renda dessas pessoas, dos atendentes, vem exatamente da gorjeta. Então, a menos que você tenha recebido um atendimento realmente pobre, você tem meio que a obrigação moral, é um costume americano de dar a gorjeta. E a gorjeta, ela obviamente ela não tem um valor específico, mas não pense assim, você vai num restaurante e gastou, sei lá, 60, 80 dólares, você não, uma gorjeta razoável, não são $2, ou você não dá, por exemplo, deu 87, você deu 90 e fala fique com o troco, isso não é generosidade, tá bom? A gorjeta, ela pode começar uma gorjeta razoável para um atendimento meia boca, por volta de uns 10, 15%, e ela pode ir o quanto você quiser daí para cima, né? Geralmente eu deixo 20% pelo menos de gorjeta, a menos, como eu disse, que o serviço tenha sido muito ruim. Mas se o serviço for ruim, eu chamo o gerente e explico para ele por que eu não estou deixando uma gorjeta. Porque realmente eles dependem disso, tá bom? E é muito importante, é um costume, como eu disse, então chega a ser uma grosseria. Então se você está aqui agora, você sabe disso, deixe uma gorjeta no valor de 20%, 15% a 20%, ok? Se você é uma pessoa que gosta de balada, sinto muito em lhe informar que aqui as baladas elas acabam 2 horas da manhã. De novo, caindo naquela onda da generalização. Se você vai eventualmente para alguns lugares em Miami, se você vai para Las Vegas, aí é outra conversa, né? Cidade grande é outra coisa, mas em geral as baladas elas acabam às 2 horas da manhã e eles avisam você o que eles chamam de last call, então é a última rodada que você pode pedir de bebida alcoólica ali, mas quando tiver próximo a acabar a balada, eles tiram inclusive o copo de água da sua mão. Foi o que aconteceu comigo uma vez lá em Maui, eu estava bebendo água porque eu ia dirigir, então eu fui lá, tomei 2, 3 cervejas no início da balada, daí eu parei de beber, fui bebendo só água, e o segurança veio tirar a água da minha mão. Então, se você é uma pessoa que gosta de balada, aquela farra que vai a noite inteira, eu sinto muito, mas os Estados Unidos talvez não seja um lugar para você. Tá bom? E por fim, por último, o item que eu vou tratar com vocês na verdade um mito, tá bom? Eu vou esclarecer, mas eu vi um vídeo de uma moça que ela é professora de inglês, e ela, segundo ela viveu aqui nos Estados Unidos por 1 ano e meio, e ela estava falando sobre esse item e eu fiquei um pouco indignado, porque eu não sei exatamente qual foi a experiência dela, mas quando nós falamos de maneira geral, né, acho que nós não devemos nos ater às coisas que nós vemos em filme, certo? Então a realidade é a seguinte, ela falou do churrasco, então eu vou esclarecer o mito do churrasco, que muitos aí no Brasil eles falam que o churrasco americano é feito de hambúrgueres e de salsichas. Isso não é necessariamente verdade. Eu vou explicar o que acontece. Não é que eles não assam hambúrgueres e salsichas na churrasqueira, mas um churrasco não é isso, tá bom? O churrasco tem carne, sim, os cortes das carnes são diferentes, mas existe churrasco, sim, é um churrasco diferente do nosso aí do Brasil, né? Mas o churrasco é feito com carne, é um churrasco. Não tem essa de que o churrasco é feito... Não. O que acontece é que o americano ele vai mais à grelha que o brasileiro. Então, por exemplo, eu mesmo desenvolvi esse hábito. Então eu vou fritar, fazer uma carne, por exemplo, uma carne, um bife, né? Que aqui é bife, quando você ouve falar bife, aula de inglês de graça, tá bom? Então, quando você ouve falar bife, na verdade você está falando de carne vermelha, mas eu estou falando do bife brasileiro, tá bom? Bife. Às vezes eu vou assar um bife e eu não quero, por exemplo, sujar o meu fogão, ou eu quero fazer tudo de uma vez, que eu consigo fritar todo o bife, né, assar ele todo de uma vez ali, os 4, porque nós somos em 4 em casa, então eu quero fazer tudo de uma vez ali para que todo mundo possa sentar e comer junto e não fique esperando o outro e o bife esfria e toda aquela...
Então eu vou lá e não é um churrasco, percebe? Eu faço um arroz, faço um feijão, faço uma salada e asso o bife na churrasqueira. Então, nesse sentido, que os americanos eles costumam assar os hambúrgueres deles na churrasqueira. Então eles vão mais à grelha que os brasileiros, entendeu? A gente usa a grelha aqui para muito mais coisa, é muito mais fácil, tem o gás ali, você liga ela, ela já está funcionando, você bota o que você quer ali dentro, então é muito mais tranquilo para fazer um jantarzinho, um almocinho rapidinho. Você vai lá e assa os seus franks, né, os hot dogs, as franks são as linguiças, salsichas da vida, né? E é mais ou menos isso, tá bom? Então assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter desmistificado alguma coisa, espero que você tenha aprendido no seu planejamento de vir morar aqui nos Estados Unidos, já leve tudo isso em consideração, comece a se adaptar aí, para que você chegue aqui e não tenha um choque cultural muito grande, tá bom? Então deixa um comentário aí, qual a parte mais estranha desse hábito aqui, né? Faz um comparativo com as coisas aí no Brasil, deixa um comentário para mim, deixa um like se você gostou do vídeo, deixa um dislike se você não gostou, não tem problema nenhum, o importante é a nossa interação. Tenha certeza de que você está inscrito no canal, porque isso ajuda bastante a gente, e divulgue para os seus amigos aí, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, fui!